Olá, terceiro ano, atividade de ciências e hoje está no livro Buriti Mais, páginas 70 a 79. Continuamos na unidade que fala sobre luz e som. Na última aula a gente falou sobre luz e dessa vez a gente vai falar sobre som. Página 70 já começa com uma atividade, então antes de mais nada, você vai fechar os seus olhos por 2 minutos ou 3 e prestar atenção aos sons de olhos fechados. Depois você vai escrever que som você ouviu. Você vai escrever aqui. Eles transmitiram alguma sensação para você? Qual? Então você vai fazer essa atividade de atenção. Aí aqui nessa página já começa a trazer algumas características do som. Que o som ele é uma forma de energia que se espalha pelo espaço através das ondas sonoras, né, em forma de ondas sonoras. Essas ondas elas causam vibração no local onde se espalham. Então, aqui tem um exemplo de uma pessoa batendo e esse tambor, essa parte de cima do tambor, ela vibra, né? Esse vibrar acaba sendo através do ar, ela continua sendo transmitida, espalhada, digamos assim, e essa vibração chega aos nossos ouvidos e a gente percebe o som. Então aqui, ó, como ela se propaga em formas de ondas. E por isso que a gente consegue perceber, porque elas são propagadas através do ar até chegar aos nossos ouvidos, né? O nosso tímpano percebe os sons. Vamos para a página seguinte. A página 71 vem falando sobre algumas características, algumas propriedades do som, né? Então, a gente só percebe que um som é diferente do outro porque eles têm algumas propriedades, algumas características, como por exemplo, intensidade, a duração, a altura e o timbre. A intensidade do som a gente chama também de volume, né? Então, por exemplo, um grito tem um volume bem maior do que um sussurro, do que quando você fala sussurrando ao pé do ouvido, por exemplo. Outra propriedade do som é a duração. Então, a duração do som diz respeito ao tempo, ou seja, duração, o tempo que dura esse som, que o som é emitido. Aí aqui nós temos mais outra tirinha para você ler, ou seja, um vizinho que está ouvindo som alto, de novo. Só que dessa vez está bem mais alto. Olha o som, bum, bum, aqui está bem mais alto. Porque as janelas estão tremendo. Questão A. Qual propriedade do som está incomodando os personagens? Nesse caso, qual é a propriedade? É a duração? É a intensidade? Então, vocês vão responder. O som pode fazer as janelas tremerem? Explique. Eu acredito que muitos já passaram por essa experiência, né? Principalmente quem mora em apartamento, é muito comum as janelas vibrarem. Na página 72, aqui vem mais um exemplo de outra propriedade do som, que é a altura. A altura, ela indica se um som é agudo ou grave. O som do gato, por exemplo, é um som agudo, enquanto o som do trovão é um som grave. Então, temos outro exemplo aqui de uma propriedade do som, que é o timbre, que é o que nos permite reconhecer a voz das pessoas. Nenhuma voz é igual à outra, e essas diferenças de som entre um som e outro a gente chama de timbre. Cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Então, na questão 3, você vai ligar as colunas, você vai ligar essas informações às frases correspondentes ao som. Então, por exemplo, o choro do bebê é muito estridente. Então, no caso do choro do bebê, que é muito estridente,
Estridente, a gente está falando de intensidade, altura, duração ou timbre. Nesse caso do choro do bebê, a gente está falando de altura. Então, você vai ligar o choro do bebê à altura. A ambulância está longe, mas já consigo ouvir a sirene. Nesse caso, estamos falando aí de intensidade, duração ou timbre. Aí você vai ligar, né? E assim para cada uma dessas informações aqui. Na página 73, essa atividade aqui ela é opcional. Você não precisa fazer, só se quiser. Por quê? Porque tem aluno que não tem o material em casa para poder fazer, tá certo? Então, essa parte aqui das questões é sobre esse experimento. Então, você não precisa responder, a não ser que você faça o experimento. Aí, nesse caso, teria que responder, certo? Do contrário, não precisa. Páginas 74 e 75 vem falando sobre uma coisa bem interessante que tem tudo a ver com som, que é música. Aí nessa página 74 vem falando sobre alguns instrumentos também, diferentes materiais, e mostra aqui uma flauta, que é feita de osso, e os chocalhos, que é um instrumento musical indígena. Essa parte é apenas para leitura. Na página 75 tem mais um textinho que fala sobre a produção de sons e dos instrumentos musicais, né? Que o som ele é produzido com a vibração de objetos. Então, todo instrumento musical tem uma parte dele que vibra, que é a parte que produz o som. Como, por exemplo, na flauta a gente tem, né, aquelas partezinhas do sopro, né, para você conseguir o ar passar por ele e você produzir o som, né, então você sopra e ele, né, acaba produzindo som pela passagem de diferentes partes, né, do instrumento. E o violão tem as cordas, enfim, cada instrumento tem uma parte que vibra, que é a que produz o som. Na questão 5, você vai responder aqui, no triângulo, qual é a parte do instrumento que vibra para produzir o som? Aí você vai marcar, vai fazer uma setinha, indicando qual é a parte, tá certo? Aqui no surdo também, qual é a parte que vibra? Qual é a parte que produz som? É a parte de baixo? É aqui essa parte do meio? É aqui em cima? Você vai colocar uma setinha. Ou pode marcar um xizinho. E aqui no xilofone, qual é a parte que vibra? Qual é a parte que produz som? É a parte de baixo? É essa parte marrom? Você vai marcar aí. E no bandolim, que é parecido com o violão, qual é a parte que vibra? São as cordas, é a parte de dentro, enfim, você vai marcar, ok? Página 76 e 77 é opcional. Por quê? Porque é uma construção de um instrumento musical que precisa de vários materiais. Muitos alunos não têm em casa. Então, você não precisa fazer. Só se você realmente tiver os materiais e quiser fazer. Portanto, na página 77, essas questões é sobre o instrumento que você construiu. Então, se você não fez um instrumento, não precisa responder essas questões aqui, tá certo? Você só responde se você fizer o instrumento, certo? E para finalizar, páginas 78 e 79 fala de uma outra questão relacionada ao som, que é a poluição sonora. O som é legal, é bacana, sim, mas em excesso, ou seja, demais, esses ruídos, esse barulho pode causar o que a gente chama de poluição sonora, polui o ambiente, pode nos fazer mal. Por exemplo, barulhos de muito carro, de muita gente, barulho muito alto de som de carro, né? Casas de show, igrejas, tudo isso tem que ter um equilíbrio, senão ele pode nos fazer mal. Por quê? Porque a exposição da gente a muitos sons em excesso pode causar irritação, pode causar problemas no sono, pode causar dor de ouvido, dor de cabeça. Então, um ruído muito intenso, por exemplo, pode causar tontura.
E com o passar do tempo, se você vive em um ambiente muito barulhento, você pode ter problemas na audição, como por exemplo surdez. Então, o excesso de ruídos, o excesso de som, o excesso de barulho prejudica muita coisa. Inclusive, ele na escola, se for um ambiente que tenha muito barulho, pode gerar dificuldade de concentração e aprendizagem. Pode prejudicar a aprendizagem dos alunos. Por isso que é importante que as escolas sejam um ambiente tranquilo, sem muito barulho. Aí dito tudo isso, você vai responder essas questões aqui. Primeiramente, você vai na página 78 fazer um X no ambiente onde provavelmente tem mais poluição sonora, ou seja, tem mais barulho. Essa imagem ou nessa imagem, você vai marcar um X. Nesta praça ou nesta avenida de São Paulo. Na página 79, na questão 2, você vai responder o que é que causa a poluição sonora. Qual é a causa? Existem várias causas da poluição sonora, do excesso de som. Como, por exemplo, carros, barulho, som de carro, muita gente, multidões, aviões, etc. Você vai escrever aqui algumas dessas causas da poluição sonora. Na questão 3, você vai responder por que o ambiente na escola tem que ser livre de poluição sonora. Por que a escola tem que ser um ambiente tranquilo, sem muito barulho? E na questão 4, você vai escrever 3 problemas de saúde que pode ser causado pela poluição sonora. Barulho demais, som alto demais, essas coisas que eu falei aqui, que o texto já traz também. Você vai escrever 3 problemas de saúde. No texto fala sobre vários problemas, você vai escrever apenas 3 deles aqui, ok? Essa parte da atividade aqui, a 5, não precisa fazer porque era uma atividade em grupo em sala de aula, então essa parte não precisa responder, certo? Bom, meus amores, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.